mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino médio, com o tema Orações Subordinadas. As terríveis orações subordinadas. Isso mesmo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas o que são orações subordinadas? As orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência com a oração principal e elas funcionam como termo da oração. Elas vão representar o sujeito, os objetos direto, indireto, adjuntores nominal e etc. da outra oração. Mas e o que é uma oração principal? É toda oração que tem associada a ela uma ou mais orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são aquelas que dependem da oração principal. Vamos ver. Antes de entrarmos propriamente dito nas orações subordinadas, vamos fazer memória dos termos da oração. Quais são as classificações? Nós temos o sujeito, que é alguém ou alguma coisa do qual se fala. Por exemplo, aí, o casal saiu para jantar. O casal é o sujeito. Temos o objeto direto e o objeto indireto, que são complementos do verbo. Nós temos aí dois exemplos. O objeto direto liga sem preposição e o objeto indireto através de preposição. Observem aí. Maria vendia doces. A professora confia em seus alunos. Em é uma preposição. Então, aí nós temos um objeto indireto. O predicado, que é a informação que se traz sobre o sujeito. Complemento nominal, que ele completa o sentido de um nome. Vejam aí, os idosos têm necessidade. Necessidade de quê? De afeto, de carinho, de uma vida digna e assim por diante. Aposto é a pausa entre um termo e outro para explicar ou exemplificar uma ideia. Olha aí o exemplo. Bob, o cachorro do vizinho, é um pitbull. Então, não é qualquer Bob, é o cachorro do vizinho. E o verbo de ligação, que vai ser muito importante nós recordarmos ele aí. Ele vai indicar uma forma de estar do sujeito. Então, verbo de ligação, também fiquem ligadinhos que é algo muito importante. Bom, vamos lá. Agora sim nós vamos falar das nossas orações subordinadas. Substantivas, né? A nossa OSS. Elas se classificam em seis orações. Então, nós temos lá a oração subordinada subjetiva, que é o sujeito da oração principal. Olha o exemplo. É verdade que ela se casou? Que ela se casou é a oração que está subordinada à oração principal, é verdade. Por que nós temos duas orações? Porque o é o verbo estar, é o verbo ser, e o casou é outro verbo, ok? Então, nós temos aí uma relação de dependência. Bom, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela tem a função de um objeto direto e ela está ligada à oração principal. Olha o exemplo. Não vi. Não vi o quê? Se todos já chegaram. Então, todas as vezes que nós paramos no verbo e ele faz a pergunta o quê, nós temos uma oração subordinada objetiva direta. Então, se todos já chegaram, é a nossa oração subordinada. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. É o objeto indireto da oração principal. Exemplo, ela duvida. Duvida de quê? De que você irá lá. Então, nós temos aí essa oração em negrito, em vermelho, é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque está ligada com uma preposição, a preposição de. Prestem atenção que a grande maioria delas aparece o pronome que. Oração subordinada substantiva predicativa.
ela tem a função do predicativo, é o predicativo da oração principal. Mas o que é o predicativo? O predicativo é a característica do sujeito, ou seja, da oração principal aí no caso. A verdade essa é a oração principal, que ela se casou. Olha o outro verbo aí para mostrar que isso aí em vermelho é uma outra oração. Está ligada à oração principal, ok? Completiva nominal. Ela faz a função de um complemento nominal da oração principal. Estou certo. Certo não é um verbo, mas ele precisa de um complemento. Então, estou certo de quê? De que me ajudarás. Então, de que me ajudarás é a nossa completiva nominal. A positiva é a nossa oração. Ela na oração tem a função de oposto de um nome da oração principal. Só desejo isto, que você vença. A oração apositiva está sempre ou entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Olhem atenção aí embaixo, fiquem ligadinhos nisso aí. As palavras que e se, quando iniciam as orações subordinadas substantivas, classificam-se como conjunções integrantes. Então, elas são conjunções integrantes. Bom, como transformar o período simples em período composto? Nós vamos começar aí pela subjetiva. Nós temos aí a oração simples. A sua dedicação é importante. A sua dedicação é o sujeito. Então, vamos transformar isso no período composto. É importante que você se dedique. Olha aí, dedique aí. A dedicação virou dedique, que é um verbo, dedicar. Então, aqui nós temos a nossa oração subordinada substantiva subjetiva, que tem as seguintes características. Fiquem atentos às características dela. Tem sempre o verbo de ligação, verbos como ouvir, convir, parecer, importar, constar, verbos na voz passiva analítica ou sintética. Então, nós temos essas 3 características aí. Mais importante aí, sempre aparecer mais, é o verbo de ligação, ok? Então, vamos agora à objetiva direta. Período simples. Os jovens denunciaram a violência. A violência, objeto direto. Transformando. Os jovens denunciaram que houve violência. Nossa oração objetiva direta. Objetiva indireta. Período simples. A maioria necessitava de apoio. No período composto vai ficar desta forma. A maioria necessitava de que houvesse apoio. Olha a preposição aparecendo aí, porque é uma objetiva indireta. Completiva nominal. Nós temos necessidade, olha aí, necessidade é um substantivo, de uma boa orientação. Nós temos necessidade de que nos oriente. Completiva nominal. Nós vemos aí no segundo exemplo, com o adjetivo, certos. Nós estamos certos da tua atuação. Nós estamos certos de que você terá uma boa atuação. Predicativa. Olha aí o exemplo da oração simples. Nossa esperança é a chegada de boas notícias. Olha a oração predicativa aí embaixo. Nossa esperança é que cheguem boas notícias. Observem que na oração 1, nós só temos um verbo. O verbo é, o verbo estar, o verbo ser, que em alguns momentos ele vai ser estar ou vai ser. E embaixo nós temos, além dele, nós temos o verbo chegar, ok? Então vamos lá. Oração subordinada substantiva apositiva. Minha esperança é esta, a justiça. Olha quando ela fica na oração subordinada. Minha esperança é esta, que haja justiça.
Então, tem um verbo aí para transformar o aposto em uma oração apositiva. Prestem atenção aí de verde aí destacado os 2 pontos, hein? Sempre estará entre vírgulas ou após 2 pontos.